Amados irmãos, bom dia! Estamos iniciando mais um dia neste domingo, pela graça do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas, dando-nos mais um dia. E nesse dia, ó Pai, queremos honrar e glorificar o teu nome. O domingo, conhecido como Dia do Senhor, nós procuramos o mais que podemos separar-nos das coisas triviais desta vida, para cultuarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor. E nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas para que seja assim. Carecemos muito do Senhor para podermos, Senhor Deus, viver a vida cristã neste mundo, para vencermos as tribulações desse mundo, as tristezas desse mundo, as angústias desse mundo. Auxilia as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. O texto de Salmos 46 é tido para nós como um texto de referência nestes dias de quarentena. O conselho da nossa igreja presbiteriana do Morro do Algodão, na cidade de Caraguatatuba, São Paulo, tem destacado esse texto para estarmos sendo consolados nesse dia. Vamos ouvir a sua leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos cantar o hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no céu.
poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. O texto que vamos meditar nesta manhã, com os amados irmãos, é da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Ouçamos a leitura. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo estava preocupado com o jovem Timóteo. Era um moço que estava iniciando a carreira cristã. Paulo que o tinha levado ao conhecimento de Jesus, da salvação em Cristo. Embora ele tivesse aprendido desde a infância sobre a palavra de Deus, mas foi Paulo quem o levou a Cristo. E Paulo estava investindo na sua vida para a formação de mais um líder para a igreja. Paulo estava preocupado também com os falsos mestres. Tanto na primeira carta quanto na segunda, ele fala sobre os falsos mestres. Os falsos mestres queriam impor a lei aos cristãos, afirmando que pela lei o homem poderia ser salvo. A lei é perfeita, ela é justa, ela é boa. A lei é de Deus. Mas não é pela lei que somos salvos, não é por cumprir a lei que somos salvos. A lei, ela condena o que está errado. E como pecadores, nós temos muitos erros na nossa vida, muitos vícios na nossa vida, que se arrastam até o túmulo. A lei pode ser comparada com um espelho. O espelho, ele mostra aquilo que está errado em nossa vida, mas o espelho não pode mudar nada em nossa vida. Paulo, na primeira carta, no capítulo 1, ele fala da sua experiência a Timóteo. E ele diz, se apresentando a Timóteo como o maior dos pecadores. Ele não diz que foi o maior dos pecadores, mas que era o maior dos pecadores. Mas ele diz, a mim foi concedida a graça, transbordou a graça com fé e amor. Paulo se sentia assim, salvo e liberto do poder do pecado na sua vida. Não que depois da salvação não pecamos mais, não era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Continuamos sendo pecadores, mas há uma diferença. Antes
antes de aceitar a Cristo e depois. Antes, o poder do pecado estava sobre nós, nós não poderíamos não pecar. Mas depois da salvação, nesta graça de Deus, Deus concede poder à nossa vida, através do seu Espírito Santo, para nós vivermos segundo a vontade de Deus. E quando não fazemos o que Deus quer, esse Espírito se entristece em nós. E nós também sentimos tristeza. Porque agora Deus está conosco. Deus está em nós. Então não era pela lei a salvação, e nem a santificação também, mas pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Para a nossa salvação, Cristo teve que descer do céu à terra e ir à cruz. Ali ele foi crucificado por nós. E Paulo, então, preocupado com esse filho na fé, Paulo está fazendo essas exortações para que ele permanecesse naquilo que ele tinha aprendido desde a sua infância. Na permanência é que se dá o desenvolvimento. Na permanência é que se dá a formação de uma pessoa nos ensinamentos que ela precisa para a vida. Para a vida cristã também, nós temos que permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensina que o homem é pecador, desde o Gênesis até o Apocalipse. O homem só aparece sem pecado até o 3º capítulo de Gênesis, antes da queda. Mas depois, ele é pecador para o resto da sua vida, e a Bíblia apresenta até o último livro o homem como pecador. Nós vemos então esse interesse do apóstolo Paulo para com este filho da fé, Timóteo. E era então para ele permanecer nestes ensinamentos. E permanecendo nesses ensinamentos, ele poderia ensinar a outros, para que outros também viessem a ter vitória na sua vida sobre o pecado e servir a Deus com a alegria de uma vida diferente, nova, segundo Deus, e não mais em pecado, e cada dia mais sentindo a culpa desses pecados. Podemos, em nossa mente, querer ignorar o pecado, mas ele continua existindo. Podemos pensar que o pecado é um tabu, mas ele continua existindo em nossa vida. Desde o Éden, Deus prometeu salvação para a raça humana. Da semente da mulher nasceria um que venceria Satanás. Gênesis 3,15. E aí então nós poderíamos ser resgatados do poder do diabo para viver segundo Deus e a vontade de Deus. É isso que Paulo estava transmitindo a Timóteo, e queria que Timóteo permanecesse nesses ensinamentos, tanto para a sua formação quanto para a formação de seus ouvintes. Nós vemos Paulo dizendo também que Timóteo tinha aprendido desde a infância essas sagradas letras. Aqui nós podemos ver Paulo ressaltando a família cristã e a importância do ensinamento da palavra de Deus aos filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É importante a gente observar o que o texto está dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho. Às vezes não queremos para nós, queremos para os nossos filhos. Reconhecemos o valor da palavra de Deus e não queremos para nós, queremos para os nossos filhos. Por isso às vezes mandamos eles à igreja para que aprenda sobre Deus. Mas a Bíblia está dizendo: ensina a criança no caminho, estando no caminho.
Assim como um professor de natação, ele tem que entrar na piscina, ou um treinador de futebol tem que entrar no campo e ensinar as jogadas para os atletas, assim também os pais precisam estar em Cristo, para aprender como se vive a vida cristã, para poder ensinar para os seus filhos. E é interessante como é que os filhos aprendem pelos exemplos. Às vezes até a maneira de falar da criança é como a do pai, ou como a da mãe. Às vezes a maneira de andar também. Uma vez eu vi um professor que tínhamos no instituto, andando com seu filho no pátio do colégio, e o professor andava meio inclinado, e o filho atrás também andando meio inclinado. Aquilo achei interessante. Os filhos vão copiando aquilo que vão vendo em nós. Eu lembro de uma família em que o pai falava baixinho com os filhos, e os filhos falavam baixinho também uns com os outros. Achei muito interessante isso. Aquilo marcou a minha vida. E não era só porque tinha visita presente, não. Porque é interessante, quando os pais exigem um comportamento dos filhos só na presença dos visitantes, as crianças reagem. Pai, por que o senhor quer que eu fale baixo? Elas são sinceras. Mas quando elas se comportam como os pais pedem para elas, requer delas, isso é porque o ensinamento já passou, já foi recebido. Deus está querendo formar a nossa vida segundo Cristo. E quando nós vamos aprendendo a viver segundo Cristo, nós vamos ficando cada dia mais maravilhados com a vida cristã, que antes da conversão era algo estranho para nós e impossível. E agora então vamos tendo prazer para ensinar os nossos filhos. E Timóteo, ele iria trabalhar com famílias. E quando Paulo fala desde a infância, isso não era só para ressaltar o valor da palavra de Deus, da experiência que Timóteo já tinha com a palavra de Deus desde a infância, mas também para fixar na mente de Timóteo o ensinamento que ele deveria transmitir para os outros, inclusive para as famílias. Se nós observarmos em Deuteronômio, capítulo 6 de Deuteronômio, do verso 4 ao verso 9, Deus está dizendo lá para ensinar a criança, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, naqueles momentos em que nós podemos estar a sós com os nossos filhos. Mas os versos 4 e 5 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como é que nós temos amado a Deus? É de todo o coração? É sobre todas as coisas? Ou temos amado o mundo mais do que a Deus? Você já leu, meditando, o Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 7? Aliás, capítulo 5, 6 e 7. Aconselho você a ler hoje à tarde, após o almoço, o capítulo 6, e medite nos últimos versos desse capítulo. Depois, durante a semana, leia esse capítulo, para você ver os princípios que Jesus coloca ali, para a vida cristã, vitoriosa, e que nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Tudo que nós ensinarmos para os nossos filhos com respeito a este mundo e para que eles sejam bem-sucedidos, ficam aqui. Mas aquilo que ensinarmos sobre a palavra de Deus é o que vai conduzir-nos para o céu, para uma vida eterna com Deus. Os ensinamentos da palavra de Deus, do seu reino, da sua justiça, é por toda a eternidade. É para beneficiar a nós e os nossos filhos por toda a eternidade. Paulo está dizendo a Timóteo que ele sabia desde a infância as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso também tem a nos ensinar
que a salvação é unicamente pela palavra de Deus. Não é pela ciência, não é pela filosofia, psicologia, sociologia, não é pelos conhecimentos humanos que nós vamos ser salvos, que vamos adquirir conhecimento para a salvação, mas é unicamente pela palavra de Deus. Jesus, em João 15,6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No outro texto ele afirma: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A pessoa pode ter uma vida muito proveitosa nesse mundo, uma vida muito próspera nesse mundo, pode realizar muitos trabalhos nesse mundo importantes para a sociedade, pode ser uma pessoa de renome e ter uma ficha de trabalho por mais de meio século e depois morrer insatisfeito, depois morrer reclamando da vida. Isso nós temos visto em grandes personalidades da nossa história. A pessoa pode não ter muita coisa desse mundo, quase nada, ou mesmo nada. Ela pode nascer e morrer em um leito, passar a vida toda no leito, mas se ela conhece Jesus, ela tem satisfação, ela tem alegria, porque ela tem esperança da vida eterna. Essa palavra de Deus é a única que concede salvação ao pecador para esta satisfação eterna. Jesus ainda diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Aqui então ficam essas exortações de Paulo, não só a Timóteo, mas em todas as gerações, beneficiando aqueles que dão atenção à palavra de Deus. Hoje a nós, que Deus nos ajude a amarmos essa palavra, a recebermos essa palavra, para através dela termos não só a salvação das nossas almas, a santificação das nossas vidas e a segurança de quando partir daqui, irmos morar com Deus no céu eternamente. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus e amado Pai Celeste, Criador e mantenedor de todas as coisas, perfeitamente sábio, justo e santo, Deus amoroso, que se interessa por nós pecadores, que vem ao nosso encontro para nos salvar, na pessoa bendita e maravilhosa do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse amor do Senhor. Nós te agradecemos por o Senhor se envolver com a nossa vida, se interessar por nós. E aqueles que já te conhecem, o Senhor ordena que preguemos, que preguem o Teu Evangelho. Abençoa as nossas vidas para continuarmos assim, a começar dos nossos filhos, se interessando, ó Deus, por eles, e assim auxiliando-nos para a salvação em Ti. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite, se Deus assim nos permitir. Bom dia.